anjos, quanto tempo, não é mesmo? Se você é inscrito aqui do canal, você deve ter percebido que a gente ficou um período aí sem vídeo, então o canal passou por um hiato. Como vocês bem sabem, porque eu já falei milhares de vezes aqui no canal, esse é meu último ano da faculdade, então é um período de TCC, e o período de fim da faculdade ele é um período muito conturbado, tem muita coisa pra fazer, então eu acabei ficando, assim, com várias coisas acumuladas e eu tive que deixar o canal um pouquinho de lado por um tempo. Mas estamos voltando oficialmente com este vídeo. O canal vai voltar ativo, a gente vai ter vídeo aí 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Então eu espero que vocês não tenham me abandonado. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo porque isso me ajuda bastante. Ele tá focando? Acho que tá, não lembro como é que faz. Enfim. Por mais que eu tenha ficado afastada do YouTube, eu consegui ler bastante coisa. Foi um período assim que eu li muitos livros, graças a Deus. Eu concluí várias séries que eu tinha começado, que eu queria terminar antes de 2019 acabar. Eu li muito livro bom, gente. Vocês não têm noção do tanto de livro bom que eu consegui ler nesse período. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu vou começar a falar aqui o livro da data que eu acho aproximadamente que eu parei de falar de livros aqui no canal. Então, assim, no meu Scooby as minhas leituras estão todas atualizadas, se você quiser ver. Eu sempre coloco por data, então estão todos na ordem cronológica. No Instagram também eu tenho uma abinha lá nos destaques dos meus stories, só com as minhas leituras. Então, se você ficar muito curioso, vai lá e dá uma olhadinha também, já aproveita e me segue. Todas as leituras que eu vou compartilhar com vocês, elas foram feitas até o final de setembro. As leituras de outubro vão ter um vídeo especificamente só pra elas, tá bom, gente? Não vou me aprofundar muito nos livros, gente, porque são muitos, então vai ficar muito cansativo se eu for falar de todos eles assim minuciosamente, mas vai ter resenha de vários aqui no canal, então é só você se inscrever e ficar ligadinho que em breve você vai ver a resenha de cada um deles. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês que eu li foi Egomaníaco, da Vi Kelland. Vocês sabem que eu amo essa autora, ela é maravilhosa, ela é autora de romance contemporâneo e ela tá super em alta, tá todo mundo lendo. A gente tá assim passando por uma hype da Vi Kelland e da Penelope Ward. Eu li esse livro super rapidinho, eu li ele em um dia e assim, é uma história muito gostosinha, é um dramalhão, a gente sabe que a Vi escreve livros assim, mas é um livro muito bom. Ele é um livro que o romance ele vai sendo construído aos poucos e também vai ser construído pela convivência dos personagens, e aqui os personagens eles são muito distintos, assim. A gente tem um advogado especialista em divórcio e a gente tem uma psicóloga especialista, eu não sei como é que é o nome, não sei se é terapeuta de casal, acho que é isso. O objetivo principal dela é que o casal não se separe, que eles consigam conversar, enfim. E os dois vão trabalhar juntos, assim, um do lado do outro. E vai ser muito bacana ver os clientes dos dois se esbarrando, um cliente que quer salvar o seu casamento, mas vai ter contato com o advogado que tá ali pra cuidar do divórcio. É muito bacana. A gente tem aqui a questão da adoção. A vida sempre aborda um tema importante nos seus livros e aqui é a adoção. É muito bacana. Eu dei 4 estrelas pra ele, eu acho, 4 ou 5. Mas vale super a pena a leitura. Em seguida eu li outro livro da Vi, e esse aqui é super hypado, que é Engano Irresistível. Esse aqui é um livro que todo mundo fala. E assim, eu fui com altas expectativas e talvez esse foi meu grande problema. Não é um livro ruim, mas não é um livro ótimo. É uma leitura ok, é um dramazinho. Eu não gostei muito da personagem. Aqui a gente tem como plano de fundo essa relação de professor e assistente, professor e aluna, porque aqui ela tá no mestrado. E esse é o grande plano de fundo, e os dois eles estão conectados muito além disso. Eles já têm, o destino dos dois já se cruzou. E a gente tem um personagem masculino cheio de segredos, cheio de mistérios, enfim, eu gostei. Não é um livro ruim, mas não é um livro ótimo, sabe, gente? Pra uma leitura rapidinha foi ok, mas não é o melhor da Vi. O próximo livro que eu li foi, assim, uma das melhores leituras que eu fiz nesse período, que foi Como Se Casar com um Marquês, da Julia Quinn. Esse aqui é o 2º volume da série Agentes da Coroa, e ele é simplesmente maravilhoso, um dos romances de épocas, assim, favoritos da vida. É muito bom. Gente, eu peço desculpas se sair barulho de chuva no fundo, é porque o tempo tá muito instável e chove, dá sol, tempestade, sol, enfim. Espero que vocês não se incomodem. Mas, como eu estava falando, esse livro aqui ele vai contar a história de uma mocinha, a Elizabeth Hotchkiss, eu acho que é assim. E ela é uma mocinha maravilhosa. Ela é responsável por cuidar de 3 irmãos mais novos que ela. Os pais já morreram e o pai dela não deixou ela numa situação muito boa financeiramente, nem ela nem os irmãos.
E ela trabalha como dama de companhia e ela precisa urgentemente se casar, gente. E ela precisa se casar porque, né, ela arrumando o marido, ele vai assumir meio que a família dela e vai ajudar ela a cuidar dos irmãos. E assim, como ela precisa se casar, ela tá muito desesperada, ela apela pra tudo. E ela vai achar um livrinho chamado Como Se Casar com o Marquês, que vai dar instruções pra ela conquistar o Marquês e se casar com ele. E é um livro, assim, fantástico, porque ele tem umas coisas nada a ver, umas coisas que, assim, não dão certo, e a gente vai ver que não dá certo. E em paralelo a isso, a gente tem o nosso mocinho, que é o James. O James, pra quem já leu o primeiro livro, ele aparece no primeiro livro, ele é o melhor amigo do protagonista, no caso. O James, ele é um marquês e ele já trabalhou pra coroa, né? Ele foi um espião e no primeiro livro a gente vai ver um pouquinho disso. Só que agora ele meio que tá aposentado e a tia dele, eu acho que é tia ou madrinha, não sei. A tia dele é a dama que a Elizabeth é dama de companhia. Vocês entenderam, né? E ele é sobrinho dela e ela pede ajuda dele porque ela está sofrendo uma chantagem e ele vai totalmente disfarçado como administrador para essa propriedade dela pra achar quem é que tá fazendo essa chantagem com a tia, que ele tanto ama porque ela foi como uma mãe pra ele. E lá ele vai se deparar com a Elizabeth, que é a dama de companhia da tia, e ele vai logo dizer, não, quem tá te chantageando é a Elizabeth, porque é óbvio, né? Ela é a pessoa mais próxima de você. Só que ele vai ver que as coisas não são bem assim, né, gente? E é um livro maravilhoso. É só isso que eu tenho pra dizer. Porque os dois vão se aproximar, a gente vai ter um romance muito cão e gato aqui, porque os dois vão se odiar. Mas também ela vai tentar aplicar todas as regrinhas que ela aprende no livro com o James, porque ela não vai saber que ele é um marquês, ela vai achar que ele é um administrador, que ela vai estar só treinando para o dia que ela encontrar um marquês, ela poder aplicar efetivamente tudo que ela estudou. E, gente, é fantástico, é muito bom, eu indico pra todo mundo. Leiam essa série dos Agentes da Coroa, da Julia Quinn. É um dos melhores livros da autora. Não digo que é o meu favorito, porque, assim, o Visconde que Me Amava tem um lugar muito especial no meu coração, mas é um dos que eu mais gosto. Eu dei 5 estrelas, favoritíssimo da vida. Depois de ler um romance de época, eu quis ir pra um romance mais contemporâneo, então eu escolhi Meu Querido Meio-Irmão, da Penelope Ward. Tem unboxing desse livro aqui no canal. Eu comprei ele junto com o Egomaníaco, eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. Esse livro tem como personagens principais 2 adolescentes, que vão ser obrigados a dividir a mesma casa. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas a Greta, que é a nossa personagem feminina, ela é filha da mulher que é casada com o pai do Alec, que é o nosso protagonista masculino. Basicamente é isso. Então o Alec, ele vai morar com o pai e então a Greta mora com a mãe, que é casada com o pai. Então os dois vão ser obrigados a dividir a casa juntos. E o Alec, ele assim, ele é um adolescente muito revoltado, ele tem sérios problemas com o pai. E pra provocar o pai, ele vai implicar muito com a Greta. Só que os dois logo de cara vão ter uma atração. E a gente vai ter um divisor de águas aqui no livro, vai passar um tempo e os dois vão se reencontrar pra ver como é que ficou esse amor do passado. Eu não posso falar muito porque senão é spoiler, mas assim, foi um livro meio decepcionante, porque eu, assim, aposto as minhas fichas lá no alto pela Penelope, gosto muito dela, muito da escrita dela, mas eu acho que sim, foi um livro que deixou muito a desejar. Eu acredito que foi um dos primeiros livros que ela escreveu, por isso também não me agradou tanto. Eu não gostei da nossa personagem feminina. Aqui a gente tem uma coisa que eu já falei aqui no canal que eu não gosto, que é essa ideia de que a nossa protagonista feminina, ela fica todo o tempo querendo que o mocinho justifique por que ele tá com ela, ou justifique por que ela é mais bonita, fale que ela é mais bonita que as outras, e eu não gosto disso, acho isso uma insegurança danada e não é legal. Enfim, foi um livro que me decepcionou um pouco, então eu dei 3 estrelas pra ele, sem falar que eu achei assim, que o desenvolver da história foi muito chato. O final valeu a pena porque acontecem algumas coisas bem legais, mas no geral não foi uma leitura boa. O próximo livro que eu li foi Os 27 Crushes de Molly, da Becky Albertalli. Essa aqui é a mesma autora de Com Amor, Simon, ou Simon versus Agenda Homo Sapiens, e foi uma leitura muito boa. Aqui a gente tem uma adolescente, a Molly, e ele é um YA, né, gente? Esse livro, nossa protagonista é a Molly. A Molly, ela tá no ensino médio ainda, e ela é uma adolescente gorda. E ela tá muito bem resolvida com isso, gente. Isso não incomoda ela. O que incomoda é o que as pessoas fazem com ela, que isso é realmente chato, né? Você ser julgada pelo seu peso. Isso é muito, muito incomodativo. Mas ela tá muito tranquila com isso. Ela também tem uma irmã gêmea. E a irmã gêmea é totalmente o oposto dela. E ela tem uma família super desconstruída, gente. Ela é filha de 2 mães. Isso é muito bacana. Acompanhar a família dela foi, assim,
parte, pra mim, crucial que fez a história valer a pena, sabe? A Molly, ela é muito tímida, então ela já gostou de vários garotos, mas ela nunca teve coragem de se declarar pra nenhum deles. Então ela chama eles apenas por crushes, e ela já teve aí 27 ao todo na vida dela. E vai chegar um momento que ela vai conhecer dois rapazes, que é onde a nossa história vai começar. Um desses meninos, ele vai trabalhar com ela, e ele também é muito diferente do resto dos rapazes da idade dele. Ele se veste de maneira diferente, o físico dele também é diferente, e ele também tá ok com isso. E os dois vão se aproximar muito, vão se identificar bastante. E em contrapartida, o outro rapaz, ele é um cara totalmente hipster, totalmente da moda, totalmente bonito, totalmente aquilo que todo mundo quer. E a Molly vai achar que ele tá dando aí em cima dela. E ela vai ficar dividida entre esses dois rapazes. E é muito bacana ver como a Molly, ela vai amadurecer, como ela vai se aceitar, ela vai aceitar os outros. Eu não gostei muito da irmã da Molly, eu acho que ela é um pouco mimada, um pouquinho demais, assim. Mas, no geral, foi uma ótima leitura. Eu aprendi muito com essa família, muito com a Molly, muito com as diferenças que a gente encontra nesse livro. Eu acho, assim, super a pena, vale essa leitura. É 5 estrelas, favoritíssimo da vida. É um ótimo livro pra quem é adolescente, pra quem é um jovem, e a gente precisa aprender a conviver com as diferenças e respeitá-las. Vocês vão perceber ao longo desse vídeo que eu li muito romance de época, gente, muito mesmo, assim. Foi um dos meses que eu mais li romance de época, foi agosto e setembro. Então, seguindo, eu li O Conde Enfeitiçado. Esse aqui é o 6º volume da série Os Bridgertons, e ele vai contar a história da Francesca, gente. A Francesca, ela é a 6ª irmã, eu acho que é isso, né? Porque ela é a 6ª irmã. E eu fiquei muito decepcionada. Eu já tinha tentado começar a ler esse livro há um tempinho, e quando eu peguei ele pra ler, efetivamente, demorou muito pra leitura engrenar. A Francesca, ela se casou muito nova, mas ela também ficou viúva muito nova. O marido dela morreu de forma, assim, bem repentina. Depois de um tempo, né, que o processo de luto passa, ela decide que ela quer se casar de novo porque ela quer formar uma família. Só que o que ela não sabe é que o melhor amigo do marido dela que morreu, que também é o melhor amigo dela, ele sempre foi apaixonado por ela, que é o Michael. Ele, assim, ele é fantástico, ele é um cafajeste, assim, sem tirar nem pôr. E ele sempre foi apaixonado por ela, só que ele nunca teve coragem de se declarar pra ela, porque, né, ele sempre respeitou o relacionamento que ela tinha com o primo dele. Só que, assim, ele foi guardando isso pra ele, mesmo depois que o primo faleceu, ele ainda achou que não era justo, né, se declarar pra ela, porque ele gostava muito do primo, então isso é muito sincero da parte dele. E daí os dois vão se aproximar, ele vai passar um período nas Índias e depois ele vai voltar e eles vão se reaproximar, porque ele vai assumir o título, né, como ele é o primeiro na linha de sucessão do primo, é ele que vai assumir o título do primo de conde. E é muito bom ver os dois se aproximando, só que a história se desenrolar, assim, eu achei um pouco chato. Eu não gostei muito da Francesca, eu acho ela muito chata, eu acho que ela deveria aproveitar mais a família que ela tem, porque de todos os Bridgertons ela é a mais distante, e ela não curte a família tanto assim. Eu acho que depois de um tempo é que ela vai ver o quanto ela precisa dos irmãos e da mãe. Então, assim, foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque eu gosto muito dessa série, mas a história não é a melhor, na minha opinião. Como eu tava no período que eu queria concluir muitas leituras, muitas séries que eu já tinha começado, eu escolhi Os Mistérios do Sid Richard pra ser a minha próxima leitura. Esse aqui é o 4º volume da série Smythe's Mint, e ele vai contar a história da Iris e do Richard, gente. Foi uma leitura muito boa, muito prazerosa, eu gostei bastante. Teve uma coisinha que me incomodou, mas aqui a gente vai conhecer a Iris. Ela sempre foi uma das Smythe's Mint mais apagadinha, ela nunca apareceu muito nos outros livros, e também fisicamente ela é assim, as pessoas não reparam muito nela. E aqui a gente vai ter o Richard, ele precisa se casar urgentemente, é um grande mistério porque que ele precisa se casar, e ele vê na Iris, ele vai encontrar ela no recital, ele vai ver nela uma possível candidata pra se casar com ele, porque ela é muito apegada à família, ele gosta, ele acha ela bonita e tudo mais, e ele precisa se casar urgentemente, e como ele vê que ninguém nota nela, ele escolhe ela pra cortejar, eu acho que é isso a palavra, né? Ele vai... Enfim, eles vão passar por todo esse período de namoro da época, né? E eles vão se casar, só que ela não vai saber que ele tá se casando aí, porque ele tem um grande mistério, ele precisa que ela ajude ele pra resolver umas coisas de família. A forma como os dois casam é o que me incomoda, tá, gente? Já adianta aqui, pra quem leu sabe do que eu tô falando. Eu acho que não foi muito justo com ela a forma como os dois acabaram se aproximando. Eu dei 4 estrelas por isso, mas foi uma leitura bem boa. Eu gostei bastante da Iris, eu acho que ela desabrochou
muito aqui nesse livro. E realmente ela é uma personagem que ela fica muito apagada nos outros livros, e aqui no livro do solo dela ela aparece assim com um grande destaque. Vocês não têm noção da minha emoção em mostrar esse livro aqui como lido pra vocês, gente. O Senhor das Sombras. Eu finalmente terminei essa leitura. Gente, eu vi no Scooby, eu levei 8 meses para ler esse livro. Porque eu lia, parava. E eu acho que eu fiquei com tanta raiva de ficar parando toda hora que eu sentei a bunda e falei, eu vou terminar esse livro na força do ódio. E foi isso que eu fiz. Eu concluí essa leitura e, assim, eu não vejo como falar dele sem dar spoiler. Então, eu recomendo que você leia o primeiro livro. E, assim, o primeiro livro ele foi muito bom. Esse livro aqui eu achei muito cansativo. Isso foi um dos motivos que me fez demorar tanto pra ler ele. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu acho que um livro que você leva 8 meses pra ler, claro que, assim, tem uma parcela de culpa minha, mas eu acho que a história não me fisgou tanto, então por isso eu dei 3 estrelas pra ele. Quero ler a continuação sim, o último livro que falta, que é A Rainha do Ar e da Escuridão, porque eu quero concluir a série, mas eu confesso que o final eu achei muito ruim. A forma como a história terminou. Eu acho que a Cassandra, ela abre pontas e pontas e pontas e pontas que eu acabo ficando perdida. Não me odeiem, porque eu sei que todo mundo ama a Cassandra, mas ainda assim foi um livro que, assim, sei lá, eu esperava um pouquinho mais. Mas eu tô muito contente de ter finalizado essa leitura, ó, gigante, e eu terminei. Mais um romance de época, mais um livro da Julia Quinn, foi Um Beijo Inesquecível. Esse aqui é o 7º dos Bridgertons, e ele vai contar a história da irmã mais nova, que eu não consigo pronunciar o nome dela, vocês me perdoem. Mas assim, é um livro muito bom, me surpreendeu bastante, porque eu vim, né, a Cibele, vim numa leitura ruim com o Conde Enfeitiçado. E aqui me surpreendeu bastante, porque a gente tem uma protagonista que ela é muito diferente de todos os irmãos, né? Ela é muito atrevida, ela é muito afiada, tudo ela sabe, tudo ela tá metida, tudo ela quer se meter. E é fantástico isso. E aqui a gente tem um mistério também, porque o Garrett, que é o nosso mocinho, ele vai precisar que ela traduza um diário da avó dele pra ele, né, no caso. E é um diário que tá em italiano e a única que fala italiano é ela. E vai ter um grande mistério que ela vai descobrir nesse diário. E os dois vão acabar se aproximando. Ele é um grande cafajeste, o pessoal considera, né? Mas todo mundo sabe que ele tá aí procurando uma esposa também. E é muito bom. Eu gostei bastante desse livro. E me surpreendeu bastante, gente. Eu não botava tanta fé nessa irmã, que é a irmã mais nova. E eu gostei muito. Dei 5 estrelas. O próximo livro que eu li, ele acabou com o meu coração em todos os sentidos. E é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse aqui é um livro, gente, que você tem que estar muito preparado para ler ele. Ele vai falar sobre violência doméstica, ele vai falar sobre abuso, ele vai falar sobre violência contra a mulher de uma forma geral. E ele é um livro, gente, assim, fantástico, mas muito doloroso de ler. E a gente vai conhecer a Lily. A Lily, ela já passou por algumas coisas na vida dela. Ela odeia muito o pai, por tudo que o pai já fez pra ela e pra mãe quando ela era mais nova. E, assim, o pai dela deixou marcas absurdas na vida dela e na vida da mãe, gente. É um livro que, eu não consigo nem falar muito bem da história sem ficar emocionada, porque é um livro muito, muito, muito marcante. Eu sei que a Lily, ela vai se ver de novo diante de tudo aquilo que ela já passou na infância, e ela vai ter que fazer uma escolha. E, gente, é um livro que, assim, eu só falo pra vocês leiam, mas tem muito gatilho, então fique aí avisado, mas leiam, porque, assim, é uma ótima forma da gente refletir sobre sobre abuso parental, principalmente. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, é um livro fantástico, assim, acho que vale super a pena a leitura. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu concluí muitas séries que eu tinha começado há muito tempo, né? E uma delas, gente, foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu só tinha lido o primeiro livro, então eu li o segundo, Corte de Névoa e Fúria, e eu adorei. Eu só tinha lido o começo dele e eu tinha largado, porque não era a época pra me ler ele. E eu li ele na época perfeita, porque assim, eu não consegui largar. É um livro muito bom, é uma sequência muito boa. Eu arrisco dizer que pra mim é o meu favorito, o melhor da série, na minha opinião. Que é como a Fairy, ela vai imergir em toda a história, ela vai conhecer o Rhys melhor, é muito, muito bacana. Como eu fiquei viciada, logo em seguida eu li também Corte de Asas e Ruína. É um livro também muito bom, a gente tem o desfecho de todas as histórias, de tudo que começa no primeiro livro. E são assim, gente, livros enormes, tá? Enormes demais. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu li um atrás do outro. E eu acho que eu li cada um em 1 ou 2 semanas. Eu gostei bastante. O segundo é meu favorito, né, dos dois. E acho que vale super a pena a leitura. Eu amo essa série, eu fiquei muito fã da Sarah J Maas depois que eu li.
esses livros aqui e tô louca pra ler O Trono de Vidro. Também li, já que a gente tá falando de Sarah J. Maas, eu li Corte de Gelo e Estrelas, que esse aqui é uma novela sobre a história e sobre o mundo que se passa aqui em Corte de Espinhos e Rosas. Foi um livro que eu achei que ele aconteceu e não aconteceu nada. Eu acho que foi um extra pros fãs da série. Eu acho muito bacana, eu vou até ler pra vocês. Que aqui ela fala assim, ó, aos leitores que olham para as estrelas e desejam. Eu chorei um pouquinho, talvez, mas assim, achei que eu esperava um pouquinho mais que fosse acontecer alguma coisa, que fosse falar alguma coisa, mas só mostra o círculo íntimo do Rhys reconstruindo a cidade, reconstruindo tudo que eles perderam. Mas não aconteceu nada de importante, assim, que marcou. Acho que uma crítica que eu tenho a Sarah J. Maas, e por favor, fãs, não me matem, é que eu acho que ela abre muitas pontas e ela não termina nenhuma delas. A gente tem vários personagens que ficam sem desfecho, histórias que ela joga pra gente, mas ela não volta pra finalizar. Muitos personagens ficaram sem final, gente. O Cassian, pelo amor de Deus, quero saber o desfecho dele, né? Quem leu sabe. Enfim, essa é uma crítica, mas ela não deixa de ser maravilhosa. Eu gosto muito dela, gosto de tudo que ela escreve. Tá acabando, gente. A próxima leitura eu queria um livro mais rapidinho de ler, porque eu já tava no fim do mês. Eu escolhi Bem Safado, da Lauren Blakely. Esse aqui é o terceiro volume da série Big Rock. E foi um livro, como prometido, bem rapidinho de ler. A diagramação dele eu acho que ajuda bastante, ó. Ele é muito, muito, muito rapidinho. Todos os livros dessa série são bem rápidos de ler. E aqui a gente vai conhecer a história do irmão gêmeo, ou ele é irmão gêmeo ou ele é só irmão, do protagonista do segundo livro. É muito bom, eu gostei bastante, me surpreendeu, não esperava tanto. Livros pra você ler e ok, não tem nada de muito novo, não tem uma imersão muito grande à história, mas achei que foi um livro dentro do seu contexto muito bom. Tem um teor sexual bem alto, gente, bem alto, como todos os livros dessa série. E assim, depois que eu terminar essa série, só falta um livro, eu vou fazer um vídeo falando de todos os livros no completo. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é ele. Esse aqui é um New Adult, escrito pela Ellie Kennedy, aquela autora de Amores Improváveis que todo mundo ama. Esse é um New Adult LGBT, e ele vai ter como casal principal um relacionamento homoafetivo, e eu achei muito bacana porque eu, Cibele, nunca tinha lido um New Adult que tivesse como relacionamento principal dois homens, e eu achei muito bacana porque eu até então, eu leio muito New Adult e eu já tinha lido vários e todos com o mesmo padrão de relacionamento. E foi muito bom ler esse livro aqui. Só pra fazer um adendo, esse livro aqui estava na lista dos censurados lá na Bienal. Se você não viu a história da Bienal, a gente teve uma censura na Bienal do Rio de Janeiro e depois o Felipe Neto, ele comprou todos os livros que foram censurados e ele distribuiu. E esse aqui era um dos livros que estava na lista. E foi dessa forma que eu conheci esse livro, né? Porque como eu vi que o prefeito da cidade tinha censurado, eu fui atrás pra ver os livros censurados. E eu fiquei muito louca pra ler, então acho que a censura ela teve um efeito oposto, né? Porque fazer o quê? Como eu disse, eu só tinha lido livros com personagens heterossexuais, New Adults mais especificamente. E foi muito bom ler alguma coisa diferente, ler um casal diferente, eu acho que a gente precisava muito disso. Aqui a gente vai conhecer o Ryan e o James, eles já foram amigos na adolescência, mas vai ter um grande divisor de águas que vai separar os dois, então eles vão ficar um bom tempo aí longe um do outro, só que a vida vai tratar de reaproximar eles, porque eles são jogadores de hóquei, e eles vão participar de um campeonato, então os dois vão se reencontrar. Algumas pessoas problematizaram muitas coisas que tem nesse livro, eu confesso pra vocês que algumas coisas me incomodaram, mas eu também tentei parar, todas as vezes que eu me senti incomodada, eu tentei parar e pensar que esse foi um livro que foi escrito há um tempo, e eu há 3 anos atrás eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, então talvez eu achasse normal o que está escrito aqui. Então acho que é sempre importante a gente parar e pensar qual que é o contexto do livro, parar pra pensar que esse foi um livro que foi escrito, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, e que lá a gente tinha uma cabeça diferente. Ninguém nasce desconstruído, isso é muito importante. Então eu gostei da leitura, tem algumas ressalvas, mas é muito importante que a gente pare pra pensar que foi um livro escrito há muito tempo, então as coisas mudaram, as pessoas mudaram, os pensamentos mudaram, as ideias, isso é muito bom porque a gente tem que sempre evoluir. Não quer dizer que o que você era há 5 anos atrás determina o que você é hoje ou o que você vai ser no futuro. Então, gente, foi um livro que, no geral, foi muito bom. Quero ver mais New Adults LGBT, gente. Eu acho que a gente precisa. Eu tô cansada de casal heteronormativo, então
Por favor, escrevam mais, autores escrevam mais livros assim. Eu sei que esse livro tem uma continuação, então eu também já tô meio me coçando pra ler, porque como eu gostei bastante do primeiro, eu quero ver como é que esse casal tá no segundo livro. É isso, essas foram todas as leituras que eu realizei nesse período que eu estava off do YouTube, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero também que vocês não tenham me abandonado. O canal vai voltar ativa, já está voltando, então por favor se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E eu também tô te esperando lá no meu Scoob, no meu Instagram, pra gente conversar sobre livros por lá também. Lembrando também que o link pra compra de todos os livros que eu citar aqui vai estar na descrição. E se você comprar com o meu link, você vai estar me ajudando. Eu vou poder pagar os meus boletos. Vocês viram que a gente tá de cenário novo, né? Pois é, eu preciso trabalhar bastante pra poder pagar esse cenário. Então se você puder me ajudar comprando com o meu link, eu te agradeço bastante, gente. Me gostando pra vir conversar com vocês, mas enfim, TCC é uma coisa louca, ocupa muito espaço da nossa vida, muito tempo, mas estou de volta e é muito bom estar de volta com vocês. Espero vocês no próximo vídeo e até lá!